Olá, alunos, tudo bem com vocês? Bom, a aula de hoje é produção textual e nós vamos também falar sobre poema. Na aula passada, na aula de português passada, nós também falamos sobre esse assunto. Então, provavelmente eu vou repetir algumas coisas das quais eu já falei antes. Bom que assim a gente já vai reforçando o tema. Vamos lá? Então, pegando o livro de produção textual, páginas 48 e 49. Unidade 2, poema e poema visual. Então, nessa unidade, nós vamos trabalhar dois tipos de poemas, tá? Então, quero agora que vocês analisem e observem bem esta imagem. Lembra que na aula passada, né, eu falei sobre a diferença entre poema e poesia. Nós também analisamos a capa de entrada do módulo, né? Também tinha algumas peculiaridades. Essa também tem. Eu vou ler as questões aqui que vocês já devem ter analisado a imagem. Observe a escultura da imagem. Vocês encontraram uma escultura aí? Olha só, deitadinha aqui, olha. Parece uma mulher, né? O corpo, que olha só, o braço, a mão, que a cabeça e os cabelos, né? Então, parece uma mulher com um vestido verde, né? Deitada aqui na grama. Que sensações essa imagem desperta em você? Quais elementos contribuem para isso? É possível afirmar que existe poesia na escultura da fotografia? Justifique. Além da escultura, das esculturas, a poesia está presente em quais outras manifestações artísticas? Bom, nós falamos disso na aula passada de português, né? Então, vocês já sabem, já têm algum conhecimento aí do que é poesia. Bom, só para não passar em branco, né? Essa escultura, Mude Mais, está localizada nos Jardins Perdidos de Ellingham, em Cornwall, na Inglaterra. Bem legal, né? Bom, vamos passar adiante. Então, aqui no início do capítulo 3, na página 50, nós vamos contextualizar. Então, vou retomar o que eu já falei um pouquinho na aula de português, na aula de quarta-feira. Neste capítulo, você vai estudar o gênero poema e suas principais características, mas antes disso, conheça a diferença entre poesia e poema, a origem da poesia e o autor Pedro Bandeira. Então, vamos primeiro falar da diferença entre poesia e poema. Geralmente, o conceito de poesia e de poema são confundidos, por isso é preciso saber diferenciar. Então, lembra que a gente falou na aula passada. Poema é o gênero textual, certo? E poesia, ela é a criação, ela é a expressão do sentimento. Essa é a grande diferença entre poema e poesia. Poema é uma poesia? Sim, poema é uma poesia, tá? Mas aquela imagem que a gente viu de entrada, aquela escultura, ela é uma poesia também. Uma pintura, uma música, né? Pode ter poesia também, tá? Então, poesia, ela é a essência do poema e pode se manifestar em outras atividades humanas, fruto de emoções como pinturas, esculturas e a música. Bom, a origem do poema. Poema surgiu na data do século 6 a.C., na Grécia, onde eram comuns as odes. Já ouviram falar nessa palavrinha pequenininha? Odes. São versos cantados e acompanhados por um instrumento chamado lira. Assim, em sua origem, o poema é associado à música, e somente depois da Idade Média foi desassociado dela. Autores gregos e romanos, Safo e Horácio, por exemplo, tratavam de variados assuntos como religião, esportes, pessoas ilustres, celebração de eventos e sentimentos diversos, utilizando a linguagem poética. Vocês sabiam que a Bíblia tem um capítulo, um livro da Bíblia só de poemas, né?
e de cânticos também. Então, era interessante vocês saberem essa informação. Então, que o poema é uma coisa que tá aí, olha desde quando? Desde do século 6 a.C., então muito tempo. Tá? Então, ele foi passando por algumas transformações e por algumas divisões. Tanto que a gente vai trabalhar aqui poema e poema visual, que é uma outra linha de poema que é bem legal também. Bom, então, conversando. Esse conversando a gente vai fazer um pouquinho melhor amanhã, tá? Então, eu vou pular ele. O poema que você vai ler a seguir chama-se Vento Perdido. Com base no título e na ilustração que o acompanha, sabe sobre o que você acha que se trata? Vento Perdido. Pensem, antes da gente começar a leitura. Se quiserem, anotem, para vocês lembrarem depois, quando a gente retomar essa pergunta, depois da leitura, tá? Então, eu pulei aqui o Pedro Bandeira, né? O texto é dele, né? Então a gente vai falar um pouquinho dele. Ele nasceu em 1942. Pedro Bandeira é um dos principais escritores da literatura infanto-juvenil no Brasil. Suas obras de maior sucesso são os livros da série Os Caras, A Droga da Obediência. Gente, eu li esse livro, eu estava na 6ª, 7ª série. É um livro que eu nunca me esqueço. Que é Os Caras, era numa escola, no colégio elite. Pântano de Sangue, Anjo da Morte, A Droga do Amor, também li A Droga do Amor, e Droga de Americana. Em 1986, ganhou o prêmio Jabuti com o livro Fantástico Mistério de Feiurinha, que eu também já li, que foi adaptado para o cinema. Então, esse é o Pedro Bandeira. Então, vamos ler, então, o poema dele. Vento Perdido. Vem que vem o vento, vem que sopra no momento. Vou montado no jumento, cavalgar o arco-íris. Vem que vem cantar, vem que vem sobrar. Vem que vai voltar, vem que vai trazer tudo aquilo que eu tive e o que o vento carregou, quando eu estava distraído a olhar para o meu umbigo e o momento já passou. Então, esse é o poema do Pedro Bandeira. Não, porque a gente vai terminar agora. Vem que o vento volta, devolvendo o meu sonho. Pesadelo tão medonho que eu não quero nem lembrar. Vem que vai ventar, vem que vai voltar. Vento vai ventar, apagando no momento todo o arrependimento de um vento tão ventado, de um momento tão demais, de um vento tão perdido, que não vai ventar jamais. Então, tá no livro Cavalgando o Arco-Íris, de Pedro Bandeira. Então, vamos lá. Gente, eu fiz a leitura, mas para vocês fazerem a próxima etapa, releiam com calma, verso a verso, estrofe por estrofe, para vocês conseguirem interpretar de uma forma mais adequada, tá? As 3 primeiras perguntas aqui são orais, tá? Então, eu vou deixar essas perguntas para fazer amanhã. Vocês podem ler aí depois e já refletir, mas amanhã não, né? Na próxima aula, quando a gente for fazer a correção, e a gente vai retomar essas questões. Bom, 4. Leia o verbete da palavra vento extraída de um dicionário. Então, olha só. Vento, substantivo masculino. 1. Movimento natural do ar atmosférico. 2. Agitação do ar provocado artificialmente. V do leque do ventilador, né? Vento do ventilador e do leque. 3. O ar atmosférico, crescer ao vento. E 4. Informativo, seria isso? Ventosidade, flatulência. O que seria isso? Essa sigla aqui, eu não sei, essa abreviatura. Não me lembro agora. Tá? Depois eu vou me informar aí na aula da correção, eu falo para vocês, que eu não lembro. Bom, esse verbete, deixa eu voltar no verbete. Ele tá no dicionário Ruais,
tá? Mini dicionário Wise da língua portuguesa. Bom, quantos significados foram atribuídos à palavra vento? Como você identificou isso? Gente, 1, 2, 3, 4. Como identificou? Estão identificados por números. No poema, a palavra vento adquire um sentido que não está contemplado neste verbete. Explica esse sentido. Então, qual é o sentido lá no poema da palavra vento? Tá? Lembra que na aula de ontem, quando foi? Ah, não. Vai ser na aula de hoje também, na aula de português. Eu vou falar sobre isso. É na aula de hoje, tá? Vocês dão uma olhada antes na aula de português, que eu vou falar sobre figuras de linguagem. Aí vocês podem explicar melhor aí. Vai ajudar vocês nessa questão. Se vocês já assistiram a aula de português, ótimo, já vão entender aí o que está querendo dizer. Que efeito de sentido a palavra vento confere ao poema? Então, a aula de português vai ajudar aí nessas duas questões. Explorando o poema. 1. A voz que fala no poema é chamada de eu lírico ou eu poético. Também falei na aula anterior. A. O eu lírico do poema é masculino ou feminino? B. Cite alguns trechos que comprovam sua resposta. 2. Um poema pode ser produzido com diferentes objetivos. Veja algumas possibilidades. Então, escrever uma viagem, uma grande aventura, expor sentimentos, contar uma história ou recontar uma já existente, tentar capturar em palavras um momento particular, versar sobre uma pessoa, um animal ou sobre o clima. Com qual objetivo o poema Vento Perdido foi escrito? 3. O poema Vento Perdido é composto por estrofes. Lembra o que é verso e o que é estrofe. Verso é cada linha, estrofe é o conjunto, né? Cada bloquinho de versos. Quantas estrofes há no poema? Como você identificou isso? Quantos versos formam a primeira estrofe do poema? D. Todas essas estrofes têm o mesmo número de versos? Explique. F. Diante da resposta anterior, foi possível estabelecer um padrão na composição das estrofes do poema? Explique. Vamos lá para a próxima página. 4. Olha o iconezinho aqui. Isso significa o quê? Que vocês têm que pesquisar. Então, pesquise 2 poemas e anote a seguir a quantidade de estrofes e versos de cada um deles, tá? Então, vocês vão ter que me citar quais foram esses poemas, tá? Então, o poema 1 e o poema 2. Qual foi o poema que vocês pesquisaram e qual era a quantidade de estrofes e versos de cada um deles, tá? Bom, agora a gente vai falar de rima. Rima é o nome que se dá à semelhança de sons entre as palavras de 2 ou mais versos. A gente também viu isso, expliquei para vocês lá, coloquei um poema e mostrei as terminaçõezinhas com as rimas. A rima é importante elemento para a construção da sonoridade em um texto poético. Então, olha só, a questão 5 vai falar sobre isso. Alguns poemas podem apresentar rimas. Releia a primeira estrofe do poema. Então, vamos ver. Vem que vem o vento, vem que sopra num momento. Vou montado no jumento, cavalgar o arco-íris. Bom, letra A. Entre quais versos ocorrem as rimas na primeira estrofe do poema? Então, onde ocorre a rima aqui? Então, lembra que a gente tem que olhar a terminação de algumas palavras aqui, tá? Tá bem fácil. Agora, observe as palavras a seguir e localize na estrofe indicada, entre parênteses, quais palavras rimam com elas. Então, aqui, cantar, segunda estrofe, carregou, segunda estrofe, sonho, ventar e momento.
Quando um poema apresenta versos que não rimam entre si, dizem que é um poema com versos brancos, tá? Bom, exercício 6 vai falar de ritmo. O ritmo ele pode ser marcado pela repetição de determinadas letras e ou palavras da rima, da pontuação, da pronúncia mais intensa de certas sílabas e também da posição das palavras. Então, vamos ver o que a questão 6 está pedindo. Além da rima, outro recurso importante no poema lido é o ritmo. Que letra se destaca no poema? B. O que a repetição desta letra sugere? Letra C. Além da repetição de uma letra no poema, há a repetição da expressão vem que. Explique qual efeito ela causa no poema. 2. No poema lido, qual é o efeito criado pelo emprego da rima e do ritmo? 8. Leia o poema a seguir, observe o segundo e o quarto verso da primeira estrofe rimam entre si. Então, deixa eu aumentar aqui. Os sonhos do Saci. Saci pererê, saracoteia na mata. Saci pererê, só assusta, não mata. Saci, sirigaita, solitário e sabichão. Saci agarra a gaita. Saci, lá no sítio, apronta um sururu. Saci, em um sonho. Então, olha só, tá vendo que tem essas letras A, B, C, D e E. Tá? Então, ou seja, tá faltando um verso em cada estrofe aqui. Que vocês vão ter que completar para ficar da mesma forma que o primeiro aqui, né? Olha só, saci pererê, saracoteia na mata, saci pererê só assusta, não mata. Saci sirigaita, solitário e sabichão, saci agarra a gaita. Então, tem que manter a questão da rima aqui. Na letra A, na letra B, na letra C, na letra D e na letra E. Então, vamos ver aqui. Alguns versos foram suprimidos propositalmente e indicados por letras. Relacione esses versos com as frases a seguir e encontre as rimas desse poema. Tá? Então, os versos que estão faltando estão aqui, então vocês vão ter que relacionar, ok? Bem simples. 9. Agora vamos compreender melhor o que diferencia um poema de um texto em prosa. Para isso, leia os dois trechos a seguir. Então, a gente sabe já que um poema ele é estruturado em versos e estrofe. E um texto em prosa ele é estruturado em parágrafos. Então, vamos ler o texto A. Diante dela e todo a contemplá-la, está um guerreiro estranho, se é guerreiro e não algum mau espírito da floresta. Tem nas faces o branco das areias, que bordam o mar. Nos olhos o azul triste das águas profundas. Ignotas armas e tecidos igônitos cobrem-lhe o corpo. Foi rápido, com o olhar o gesto de Iracema. A flecha embebida no arco partiu. Gotas de sangue borbulham na face do desconhecido. No primeiro ímpeto, a mão lesta caiu sobre a cruz de espada, mas logo sorriu. O moço guerreiro aprendeu na religião de sua mãe, onde a mulher é símbolo de ternura e amor. Sofreu mais da alma que da ferida. O sentimento que ele pôs nos olhos e no rosto, não o sei eu. Porém, a Virgem lançou de si o arco e o iraçaba, e correu para o guerreiro, sentida da mágoa que causara. A mão que rápida ferira, estancou mais rápida e compassiva o sangue que gotejava. Depois Iracema quebrou a flecha homicida, deu a haste ao desconhecido, guardando consigo a ponta farpada. Então, esse é um trecho, né, da Lenda do Ceará,
de José de Alencar, Iracema. Iracema, lenda do Ceará. Bom, agora vamos ver o texto B. Então, o texto A a gente já sabe que é em prosa, porque ele está dividido em parágrafos. Texto B. Ao ver aquela figura de admirável beleza, estátua de bronze vivo, feito pela natureza, Martim até se assustou. Dum pulo se levantou, sem se conter de surpresa. Porém mal ergueu o corpo, quando uma flecha partiu do arco da Índia nua, e em pleno rosto o feriu. Martim pensou em vingar, quis da espada puxar, mas do lugar não saiu. Embora fosse selvagem, era uma mulher que via. Ele aprendera em criança, quando sua mãe lhe dizia que a mulher ruim ou honesta, na cidade ou na floresta, se trata com cortesia. Quando a Índia viu Martim botar a mão na espada e depois ficar olhando para ela sem dizer nada, demonstrou-se arrependida, desconfiada e sentida, olhava a face magoada. Bom, esse texto é de João Martins e também Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, tá? Bom, então esse texto é um poema, ele está dividido em versos e estrofes. Letra A. A temática desses dois textos se aproxima ou se diferencia? Bom, os dois temas estão falando, né, tanto o texto em prosa quanto o poema, estão falando sobre o mesmo episódio entre Martim e Iracema, né? Então, eles se aproximam, eles não se diferenciam. A temática, tá? Estou falando da temática. B. Em relação à disposição do texto na página, qual a diferença entre eles? Então, o texto A, que é uma prosa, está dividido em parágrafos. E o texto B, né, ele está disposto em versos e estrofes. Letra C. O texto A é um exemplo de texto em prosa e o texto B é um poema. Com base nos textos, marque PR para as características do texto em prosa e PO para as características do poema. É escrito em versos organizados em estrofes, é composto de parágrafos, blocos de ideias e um texto, apresenta recursos sonoros como rima e ritmo, apresenta liberdade em relação à pontuação e acerta rigor em relação à pontuação. Bom, então essa foi a nossa aula de hoje. Aqui a gente tem um esquema, tá? Então, a definição de poema. Poema é o gênero textual da esfera literária que tradicionalmente é formado por estrofes e versos. O poema apresenta ritmo que confere musicalidade ao texto, podendo apresentar ou não rimas. Temos aqui o mapa mental, né? Que é o poema, objetivo, emocionar, divertir, criar, levar à reflexão, público-alvo, público em geral, características, versos, estrofes, ritmo e rima. E duas sugestões de leitura. Aqui o livro Poesia Fora da Estante é uma antologia de poemas escritos por importantes autores nacionais. Esses textos foram escolhidos pelo Centro de Pesquisa Literária da PUC do Rio Grande do Sul e dividido por temas ou pela forma como foram escritos. Entre os 30 escritores presentes na coletânea, Carlos Drummond de Andrade, Milor Fernandes, Ferreira Goulart, Paulo Leminski, Vinícius de Moraes, Rosiane Murray, José Paulo Paes e Mário Quintana. Então, este livro é uma indicação de leitura. E esse, provavelmente você conhece o romance Alice no País das Maravilhas. No livro Alice no País da Poesia, lançado em 2009, o escritor Elia José apresenta 33 poemas que fazem referência a esse e a outros clássicos da literatura mundial, como As Mil e Uma Noites, Peter Pan e Dom Quixote, além de vários outros poemas com fadas, bruxas, princesas e cavaleiros. Bom, então
a tarefa que vocês vão fazer, né? Concluir e me entregar na próxima aula de produção textual, que é na próxima semana, e eu volto com a correção, tá bom? Um beijo com vocês e até a próxima aula. Bom final de semana. Tchau, tchau.